despedida dele foi no último dia da temporada, no palco do Teatro São Pedro. Então foi uma despedida dramática, assim. Não é que eu acredito, sabe, que possa servir. Eu já vi outras dimensões, entende? Minha família sempre falou em outras dimensões de vida, outros estágios de consciência, e se agregou num trabalho de uma forma tão absoluta, tão tranquila, que tu olha para ele e sabe que ele é um esborniano. A Simone Haslan, com o personagem dela, ninguém tem a menor dúvida que ela veio da Libertoc Universität de Musik da Esborne. Entende? Esse menino que fez essa... Não tem a menor dúvida que aquele é o hino das universidades de ciências fictícias. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem, vocês já reconhecem todo esse contexto, esse cenário diferenciado. Ele é gravado quase que sempre, às vezes nós temos outros apoiadores que nos levam para outros ambientes, mas quase sempre gravado no Rocket Club, esse bar tão sensacional aqui de São Leopoldo. E aqui de São Leopoldo eu peço para você que nos acompanhe, independentemente da cidade, do município, do estado, do país, a gente tem pessoal de outros países também que nos acompanham, que se inscrevam no nosso canal, deem like, porque isso fortalece que o nosso conteúdo avance, chegue mais além e traga pessoas diferenciadíssimas como o nosso querido Ike Gomes, que está aqui conosco hoje. Tudo bom, Ike? Tudo. Prazer estar aqui. Bom, prazerzaço. Fico muito feliz que a gente conseguiu. A gente está há um tempo já também conversando e tentando, e finalmente a gente conseguiu encaixar uma gravação aqui com o Ike do Tangos e Tragédias, do A Esborne Contra a Traca e tantos outros projetos, né, pessoais, artísticos, musicais. E antes de começar o papo propriamente dito, a gente tem uma pizza aqui, talvez essa câmera central já pegue, já tem um pedacinho aqui, já foi mastigado pelo nosso querido convidado, do nosso querido Galeto do Marquês, um dos nossos patrocinadores, um dos nossos apoiadores que acredita no nosso trabalho. A gente fica muito feliz. E eles mandam aqui essas iguarias pra gente. O Ike é um cara vegetariano, já tivemos outros convidados também vegetarianos, e é bom, demonstra, né, que o Galeto também tem alternativas para as pessoas que não comem carne, apesar de ser um Galeto, tem pizzas também para as pessoas vegetarianas, então um ambiente diferenciado. Por favor, quem vem aqui da região, vai lá e saboreia a pizza, ou saboreia o Galeto, ou outras comidas, massas, enfim, é sensacional. E se eu tô falando, vocês estão me ouvindo, estão nos enxergando, é por conta da ATP Global. Essa grande parceria que é responsável por colocar todas essas câmeras. O Ike estava aqui, chegou antes, a gente estava montando o cenário, é todo um trabalho, é toda uma mão de obra, mas a ATP Global é que fornece todos esses equipamentos que faz com que o nosso querido Anderson Cabelo tenha menos trabalho posteriormente na pós-produção. Então, agradecer demais a nossa querida ATP Global. E por fim, por último, mas não em último, agradecer a La Máfia Barbearia, unidade de São Leopoldo. Quem vem no Rocket Club apenas atravessa a rua e está na La Máfia Barbearia, que é o nosso outro patrocinador, nosso último patrocinador. E o mais legal de tudo é que quem nos acompanha por aqui tem um desconto de 15% em qualquer um dos serviços, seja barba, seja cabelo, seja sobrancelha, obviamente sejam todos eles somados. Então uma parceria muito legal com eles, e somando todas essas nossas energias, a gente ainda faz a campanha do agasalho. Pode vir aqui no Rocket, pode ir na La Máfia, pode ir no Galeto e acaba deixando lá um casaco, um tênis, uma calça que às vezes não está nos servindo, mas pode servir para outras pessoas. E a gente está, mais uma vez, repetindo esse movimento, né, durante o inverno. E dados todos esses recados sequenciais e que vamos propriamente para o nosso papo, o Ike está em cartaz, obviamente já há algum tempo nessa remodelação da Esborne, né? Agora com a Esborne Contra a Traca, numa nova dupla por circunstâncias. Mas como é que tem sido agora? A gente está gravando hoje, é dia 6 de junho de 2023, saiba você que está enfim, não sei que dia que vocês estão nos ouvindo, nos assistindo. A gente gravou isso numa terça-feira, 6 de junho, e agora na próxima sexta tem uma gravação, uma apresentação, melhor dizendo, em Gramado, né? Que acabou sendo sucessivamente cancelada em função do mau tempo, mas enfim, isso indica que ele tá rodando, e que segue rodando. Vamos rodando, fizemos em Brasília, agora na Expotier, lá, e agora fizemos também a Feira do Livro Distância Velha, foi os últimos 2 shows que nós fizemos. Fizemos a temporada tradicional, né, do Tangos e Tragédias, que era em janeiro sempre, e com a Esborne Contra a Traca, né? A Esborne Contra a Traca é o
continuação da saga esborniana. Com a Simone Haslan no piano, grande pianista, grande musicista, grande pessoa, grande artista, grande cantora, arranjadora, compositora, fantástico. Grande contribuição à nossa trajetória, né? Tu já tinha um trabalho, né, na antiga Rádio Esmeralda, né, uma Com ela. coparticipação com ela, né, e que acabou circunstancialmente ela também perdendo a dupla dela, e foi incrível como parece que fechou até as vértices de cada uma das duplas, né, contigo e ela, parece que fecharam os duetos também, porque são sempre as duplas, elas acabam se complementando. Como que foi que vocês decidiram, qual foi o período de hiato que vocês ficaram sem o espetáculo de cada um de vocês, né, e quando vocês resolveram efetivamente colocar em prática? A Simone foi em 2008, né, que a Adriana nos deixou, Adriana Marques, que era parceira dela na Rádio Esmeralda, que era o trabalho que eu dirigia, que nasceu dentro do Tangos e Tragédia. Então elas sabiam exatamente qual é o estilo de performance nossa, né? E a Simone estava escolada totalmente nisso, mas parou em 2008 e fez o trabalho dela, Chachados e Perdidos, que ganhou muitos prêmios, foi muito elogiado. E, inclusive, o Egberto Gismonti, que recebeu o disco dela, escreveu uma carta para ela, daí a carta não chegou, porque o endereço estava errado, parece, daí voltou para ele, ele ficou procurando um monte de pessoas aqui no Rio Grande do Sul que ele conhecia, até encontrar a Simone e mandar para ela uma carta dizendo o que ele tinha achado do disco maravilhoso da Simone, né? E essa é a Simone Haslan, aqui, admirada pelos maiores artistas brasileiros, que hoje é nossa parceira no Tangos e Tragédia, no Esbórnia Contra-Ataca. E quando que vocês sentaram assim para definir, não, vamos dar uma continuidade, é isso que a gente falou, ela nasceu em meio a essa saga esborniana já. E quando a gente perdeu o Nico, né, nós ficamos 2 anos. Eu estava trabalhando já com o Tantango, e o Tantango, curiosamente, era um trabalho que tinha um tributo ao Nico, que ele viu em vida. Que eu liguei para ele, chamei e digo, olha, hoje tu vai no show, hoje que tem uma surpresinha para ti lá. E tinha um tributo, parecia telão, fotografia dele, né? Porque o Nico é um cara que me jogou no tango, né? E o Tantango era um espetáculo de tango de verdade. E aí eu trabalhei com esse espetáculo, já vinha trabalhando com ele. E logo em seguida a gente parou o Tangos e Tragédias e assumimos o Tantango. E 2 anos depois, aí, enquanto isso, o pessoal nos mandando mensagem, não deixa a Esbórnia morrer, né? O público pedia várias vezes isso. E aí a gente resolveu fazer um Cronos e Convidados. Aí, lógico, a Simone estava junto. E outros, Cláudio Levitan, a banda da Esbórnia, outras pessoas. E agora se juntou uma outra galera, uma outra galeria de personagens esbornianos fantásticos, que um deles é o Thales Melati, que é um tocador de gaita de foles e toca sax muito bem, grande músico, toca flautas e sax e vários instrumentos. E é um esborniano nato. E a Gabriela Castro, que é uma sapateadora, tap dance, que faz vários números de tap com a gente, é uma bateria ambulante, né? E a gente fica ensaiando, né, antes dos shows e criando números. Então ela entrou para fazer um número, agora ela já faz o primeiro número com a gente. Aí entra no primeiro número, depois ela faz o número que ela veio para fazer, depois tem mais um número mais adiante, e depois ela sai com a gente também. Então é uma galera que se agregou assim, né, e formou uma força de personagens esbornianos com talentos muito especiais, né? Que é um traço do esborniano, né? Que vem com curiosidades, assim, né? E essa tua ideia de preencher, digamos assim, que eu vejo assim, quem acompanhou, e eu estava confidenciando pro Ike aqui em off, que eu fui com a minha família, eu acho que pelo menos umas 9 ou 10 vezes, no então Tangos e Tragédias, e hoje na Esbórnia Contra-Ataca a gente foi em 2 vezes, eu e minha irmã, que somos os grandes fãs, assim, a gente tenta, quando possível, ir, então a gente acompanhava, e aí tinha que nos
sobrevivendo. E aí tinham alguns convidados, sazonalmente, claro, né? Mas em evidência sempre tu e o Nico. Hoje é um espetáculo muito mais preenchido, com muito mais convidados, com muito mais elementos. Tem coral hoje, eu sei que já teve alguns momentos também no Tangos e Tragédias, mas era... Tangos e Tragédias nunca teve. Não teve? Não. Não teve, tipo... Coro? Não. Não teve? Nunca teve. Então não tinha. Então tem a adição do coral. Tem umas músicas do Tangos e Tragédias, né? Com o coral, né? Com o coral. Sim. Mas que não tinham na época. Que não tinha na época. E é a ocasião ou tu vê assim também como uma forma de preencher mais o ambiente? Ou foi acontecendo, foi uma formulação de tempo? Foi acontecendo. O coro foi o Cosmas Grianenses, que é da OSPA e que tem o coro jovem da OSPA, né? Que sugeriu, quem sabe, vem cá, quem sabe fazer um número lá, coisa e tal. E que número, né? Daí pensei, que se fosse o Drama de Angélica, aquela música que era do Tangos e Tragédias. Por isso eu acho que tu pensou que tinha, porque era a música do Tangos e Tragédias. Aquela música enorme que é toda em proparoxítonos, que conta uma história da Angélica. Aí eu digo, se fosse um Drama de Angélica, seria interessante, porque a música é do nosso repertório, né, do Tangos e Tragédias, uma música esborniana especialmente, e com um coro de crianças e jovens poderia ser muito interessante. Então fizemos um número, todo com um arranjo, né, de vozes e coisa, ficou muito interessante. E com isso começaram a aparecer talentos no coro, né, que se destacavam, entende? E o público notava, assim, essas coisas. E aí a gente incorporou, e fizemos mais uma, colocamos mais, então vamos fazer mais um teste, botar mais uma música. Mais uma, mas agora eles cantam 5 músicas, entende? Então o coro entra e vira um bloco de coro, entendeu? Aí trouxemos o professor Canflutz e começamos a mexer no conteúdo que já se tinha criado para a história em quadrinhos do Tangos e Tragédias. Então ali tem uma página da Enciclopédia da Esbórnia, que tem toda uma teoria de como fazer o teatro voar, né? E aí nós compusemos uma música, eu e o Cláudio Levitan, que é o professor Canflutz, né? E fizemos com coro. Então tudo isso a gente vai se aprofundando no material que a gente já tinha criado antes, que estava no livro em quadrinhos, que estava no filme. O filme também aparece, né? O filme de animação, que é um longa-metragem de animação, que se chama Até que a Esbórnia Nos Separe, de 80 minutos, que levou 8 anos para ser feito, rodou num monte de festivais internacionais, ganhou prêmios, tudo, em Quiquito, em Gramado. É um filme de arte maravilhoso, um traço incrível, uma animação muito boa. O Otto Guerra, que é o do estúdio que fez, né? O estúdio do Otto Guerra, que é o tradicional, um dos mais importantes do Brasil de animação, se não for o mais importante. Mas ele dividiu a direção com o Ennio Torresan. O Ennio Torresan trabalhava na Fox, na época, trabalhou 25 anos na Fox, nos Estados Unidos, fazendo animação de Bob Esponja, aquelas coisas da indústria mesmo, né? E trouxe uma técnica de animação muito interessante. E a equipe que o Otto escolheu também era muito boa, os animadores, entende? Com um filme de arte, né, que representa, assim, nosso trabalho. Embora a história seja uma história anterior à história que a gente conta, quer dizer, eles contam a história da Esbórnia antes das explosões nucleares que levaram a Esbórnia a se desgrudar. Então eu fiz questão de colocar trechos do filme também, porque tudo isso fortalece, né, um trabalho daqueles que tem o filme, tem o livro, tem o show, e uma coisa se agrega na outra, né? E para essa construção desse novo espetáculo, assim, quais a gente sabe tu já confidenciou isso em outros programas, outras entrevistas, que o que te motivou a entrar na música lá na tua infância foi a Rita Lee, foi alguns cantores, artistas da época. Hoje, assim, passado esse teu período longo na arte, na música, o que te, digamos assim, o que tu assiste, o que te inspira? Qual é o tipo de conteúdo, artista, música, que te inspira para trazer essas variações e adicionar todas essas artes? Porque no Tangos não tinha, apesar de vocês ainda estavam em atividade quando existiu o filme, não tinha tantos elementos assim, né, como tem hoje.
O que te fez, assim, desenvolver essa peça e, ao mesmo tempo, pessoalmente, quais são as fontes que tu bebe para estar com essa constante criatividade artística? As possibilidades, né? Então, a gente conhece uma pessoa que faz animações, né, e projeções, entende? A gente vai lá, vamos inventar, então vamos fazer umas projeções, botar um projetor e uns panos lá, que foi como nós começamos, né, uma situação bem barata, assim. Eram uns panos que tinha meio circo atrás, e um cenário ficava muito interessante, porque a gente jogava a luz ali e a luz funcionava como um elemento de arte também, né? E aí jogar animação em cima desse pano aí, algumas animações específicas, como aquela do disco voador, que foi especialmente feita para o show, né? E aí isso tem um cara da nossa equipe que faz, entende? Então vamos fazer? Vamos. Que tal se a gente fizesse um disco voador? Pedia para ele assim, pode ser qualquer coisa, sabe? Bem, só que represente um disco voador, uma coisa bem... Ele me fez aquele disco voador que parece... tem um choque, né? Quando aquele disco voador vem do infinito, assim, entra no telão, né? E então isso, a gente vai... É um laboratório constante, né? Durante o período pandêmico, vocês fizeram alguns, como diversos artistas, algumas apresentações via lives, via YouTube, depois alguns conteúdos, inclusive, tu comenta no espetáculo hoje sobre algumas premiações, né, que vocês acabaram tendo. E tu falou sobre as possibilidades, sobre as evoluções também de abordagem de vocês no conteúdo. Como tem sido esse envolvimento de vocês, digamos assim, com as tecnologias, né? E, ao mesmo tempo, se te assusta, digamos assim, por um futuro que se apresente ou não? Se tu acha que daqui a pouco a gente tenha que se adequar a alguma outra rede social? Como é que vocês encaram esse tipo de abordagem mais digital? Assim? Nós fizemos essa websérie, né, que agora está em processo de entrar na TV a cabo. Então, o nosso conteúdo sempre foi meio cortejado, assim, né, para entrar na televisão, mas os formatos, assim, não chegou a se concretizar, entende? Nós fazemos programas para a televisão. Agora já está num outro momento em que produzir para a televisão, para os canais de streaming, é outra coisa, né? Então, produzir uma série, por exemplo, e colocar no ar é muito mais tranquilo do que tu ter que produzir televisão industrial, assim, né? Nível de novela, ou um capítulo por semana, entende? Que é uma coisa muito temerosa, assim, porque a gente vê trabalhos que são extraordinários, que pela obrigação de ter que fazer todo dia e toda semana e coisa assim, ele vai perdendo força, perdendo conteúdo, né? Mesmo os trabalhos mais inspiradores para a gente, por exemplo, o Monty Python, que é um grupo inglês, né, que foi muito conhecido, até hoje as pessoas celebram, né? Eles têm uma quantidade de filmes fantásticos, os filmes são maravilhosos. Aí tu vai ver a série. E a série tem alguns capítulos que a gente celebra sempre, entendeu? Mas a maioria não é tão bom. Entendeu? Porque naquela época era esse clima. Tu entrou na TV, tu tá no clima industrial, tem que produzir, seja lá o que for, tem que botar no ar e pronto. Tu falou sobre serem cortejados, e a época do Tangos e Tragédias foram várias vezes no Jô Soares e algumas outras entrevistas, sempre que iniciava também a temporada de verão por aqui, Jornal do Almoço, enfim, toda a mídia local dava espaço para vocês, impressos e afins. Em algum momento chegou para vocês uma possibilidade de participar de um programa efetivamente, alguma coisa nesse sentido? Não, nunca teve. Nessa época a gente nunca foi muito chegado, assim, né? De estar no meio de televisão. A gente ia nos programas, né? E fazíamos a nossa anarquismo hiperbólico, né? Então a gente não era muito dado, assim, ao tipo de produção de televisão mesmo, entendeu? Quando tu cita, assim, sobre essas questões mais comerciais, digamos assim, tu sente que hoje há uma efervescência também de produção
mais independente ou menos? Totalmente, meu Deus. Hoje existe uma indústria muito forte, né? Para o streaming e para canais de streaming, canais a cabo. Olha um monte de produção que existe. E a tendência é ter mais espaço e os talentos aparecerem, então. Com o Nico, vocês tinham também alguma coisa, à época ainda do Tangos e Tragédias, em mente de uma produção a mais, algo diferente de lançar? Não, tu vê que eu sempre tive assim, um filme da Sbornia, não uma animação, que acabou vindo a proposta do estúdio, né? De fazer animação. E é uma animação assim que poderia ser uma produção em escala, entende? Porque tá tudo ali, os personagens, podia ter capítulos semanais ou sei lá, mensais. Outra série até de animação. Existe uma série que está em processamento, que é do Aloysio Rocha, que fez o documentário do Tangos e Tragédias. Ele gravou um show de 97. Em cima daquele show, um registro daquele momento do espetáculo. E ali ele pegou um monte de depoimentos e fez um documentário que é naquele momento do show, que era antes do DVD de 20 anos ainda, né? Então, um momento do show que era um momento específico, né? Um momento que a gente não usava microfones, por exemplo. A gente fazia como se fosse teatro. Bastidor mesmo, assim, alguma coisa? Não, como se fosse teatro, para o público, né? Sem microfones, não tinha microfones. Não tinha ainda. Ah, sim, interessante. Depois, que foi uma forma que a gente achou de baratear o custo do espetáculo para poder andar, entendeu? E aí depois começou a ter muito ruído, as pessoas riam muito e a gente cansava muito. Daí a gente botou os microfones de novo. Daí já estava dando para ter microfone. Certo. Tu falou sobre o DVD de 20 anos, foi gravado ali na praça, né? Inclusive hoje eu trabalho num escritório exatamente na frente da Praça da Matriz ali, então acaba sendo sempre uma nostalgia passar em frente ao Teatro São Pedro, ver quando está a movimentação nos momentos dos espetáculos, enfim, né? É bom que dá para acompanhar de perto o que está rolando, o que tem de novidade, o que não tem. No plano de vocês, a gente comentou no início do programa sobre esse evento que vai ter agora em Gramado, né, no fim da semana. No horizonte, digamos assim, em que vocês façam também, não sei se o DVD é a palavra, hoje em dia o pessoal faz, talvez até por streaming, um show gravado ou parte do show. Programas, né? Programas para streaming, sim. Isso aí, sim. E vocês pretendem gravar o espetáculo em si, tá? Como foi feito com o Tangos naquela época? Sim. É que agora já tem um desenvolvimento, né? Que o Tangos teve 20 anos de desenvolvimento para nós gravarmos o DVD. Aquele momento que nós gravamos o DVD era 20 anos. Foi 2004. E agora nós temos 7 anos de Sbornia, né? Já. Faz 9 anos que o Nico nos deixou. Vai fazer dia 9 agora. Justamente no dia que nós estivemos lá em Gramado. Caiu dia 9. Bem nessa data. Bom, então daqui a pouco vai ter que esperar fechar uns 10 anos, assim, para ter alguma coisa nesse sentido. Não sei, agora eu sinto que agora já está maduro, entende? Os nossos convidados já estão totalmente integrados nesse formato do show. E agora é um momento que daria para gravar já. Já tem, né, gravações assim, mas são gravações mais de registro, sabe? Não é uma gravação assim definida para se fazer um programa, para se botar no ar. Mas eu acho que agora já tem essa possibilidade, sim. Tu comentou, ou seja, 7 anos que tem esse novo espetáculo, 2 anos entre o momento de perda do Nico. E tu disse que foi meio que um anseio, um incentivo do público, né? Esse retorno do espetáculo, ou algo semelhante ao espetáculo. Mas no calor do momento, assim, e até acho que teve um pessoal que mandou uma pergunta aqui,
O Rico Arrocha perguntou como foi perder o Nico e onde achar força para continuar sem ele. E eu somo a questão que ele passou, né? Se nesse período ali, aquele luto natural, né? De uma relação praticamente de família que vocês tinham, né? Tem muitos familiares que não dividem 30 anos de vida, né? E chegou a cogitar não levar adiante, assim, ou de repente, vamos encerrar a obra como foi, porque ele fazia parte dela. Encerrou, né? Encerrou o Tangos e Tragédias, parou. Né? Podia ter escolhido um outro maestro Pletskaya para configurar com Kraunos, né? Daí nós continuaríamos fazendo o Tangos e Tragédias, né? Mas eu achava que o trabalho do Nico, o perfil do Nico, a presença dele, o estilo pessoal, a força artística dele, era muito difícil de continuar, especialmente porque o que existia entre nós era uma ação e reação, entendeu? Era uma química, entende? Essa química podia encontrar um outro maestro Pletskaya maravilhoso, mas essa química, isso é o sagrado do trabalho, entende? Então eu achava que isso tinha acabado. Entende? Isso ficou ali, não acabou porque está lá, né? Mas assim, continuar com outra pessoa, não me via isso, fazendo isso, entende? Assim, muito respeito pelo Nico, pelo legado dele, pelo estilo, pelo que eu aprendi com ele, né? Então, ele não estando ali, eu achava que não devia continuar. Entende? Ele parou, e o Nico foi até ali, entende? Então, ali parava. Mas tudo que nós criamos juntos tinha possibilidade de desenvolvimento. Entendeu? A partida dele foi fulminante, foi muito rápido, né? Foi em meio a uma temporada que vocês estavam. E teve alguma conversa, assim, entre vocês, né? Um pouco antes da partida dele, nesse sentido de manutenção de legado, ou não? Não deu nem tempo para nada? Não deu nem tempo. Não deu tempo. Ele foi pro hospital e daí já não dava mais para visitar e, né, era uma coisa assim que nós paramos a temporada no meio, né, da temporada porque ele estava com uma dor no braço e aí ele foi fazer um exame na segunda-feira para não daí foram fazer exame de sangue, daí já viram que tinha uma leucemia, que era uma coisa grave, daí já entrou pro tratamento de radioterapia, que é um negócio fulminante também, né? E dali já foi. Pronto. Que loucura. E depois, foi muito rápido. E agora, pessoalmente falando, assim... Foi um drama, né? Sim. Nossa. Sim. E o despedida dele foi no último dia da temporada, no palco do Teatro São Pedro. Então foi uma despedida dramática, assim, cenográfica. Né? No próprio palco, onde nós fizemos 30 anos. Né? Que coisa. E, pô, jovem, né? Vocês, ambos, assim, jovens, te fez também parar para pensar algumas coisas, aproveitar mais a tua vida? Foi um momento de... Imagina que quando a gente perde alguém próximo, a gente tem uma reflexão, talvez, natural, assim, como é que foi para ti, na tua cabeça, digamos assim, esse recado do destino? Não sei o que tu acredita, eu acho que também, isso também não tem muita importância, mas como é que foi a tua reação, assim, naquele período? É muito forte, né? Porque toda a tua vida e todas as tuas expectativas estão ali em cima do teu trabalho. Né? Embora nós sempre tivemos trabalhos paralelos. Né? O Tangos e Tragédias era um trabalho paralelo antes, né? No começo. E aí ele adquiriu uma força pela explosão da nossa relação criativa, sabe? Que ele se transformou no principal. E aí os outros trabalhos se transformaram em trabalhos paralelos. Mas nós sempre tivemos trabalhos paralelos. E aí eu fui trabalhar com o meu trabalho paralelo. Né? Já saímos numa turnezinha, uma temporada com o Tantango, que era um trabalho de tango também. E aí fomos para a vida. Né? Eu já tinha perdido outras pessoas, meu pai. Dentro da minha família sempre teve a relação
minha mãe era espírita, né? Então sempre teve assim ensinamento de se preparar para a morte, se lidar com, conversar muito sobre o depois daqui, né? E encarar essas perdas, não como perdas, né? Mas como lições, né? Como a gente ganha as lições de tudo aquilo que a gente conviveu com quem a gente estava convivendo, né? Então, existe uma certa preparo, que eu vejo que as pessoas não têm preparo para lidar com a morte nunca. Nunca. Mas eu vejo que sim, na minha família, as pessoas lidam com isso de uma forma mais tranquila, mais natural. Já se fala, já sabe, eu me envolvo. Quer dizer, podia ser eu, podia ser qualquer um do meu entorno, né? Nós estamos todos prontos para partir. Nós chegamos, né, aqui, estamos tendo essa experiência maravilhosa aqui e tem que estar pronto para partir a qualquer momento, né? E o partir, dentro de certo ponto de vista, ele não significa partir exatamente, né? Significa outra abordagem de existência. Aqui nós temos aqui uma abordagem, estamos nessa sintonia. Estão aqui nesse canalzinho aqui, né? Vendo essa vida aqui que se passa aqui, não é? Mas assim como essa vida que se passa aqui, a gente pode ver outras dimensões, né? Não é que eu acredito, sabe, que possa ser ver. Eu já vi outras dimensões, entende? A minha família sempre falou em outras dimensões de vida, outros estágios de consciência, né? Eu acredito que nós estamos aqui acoplados, né? Nesse equipamento físico, né? A gente está aqui, na verdade, observando essa dimensão, né? Através desse equipamento, dessa maquininha aqui, dessa biomáquina, né? Que é uma máquina fantástica, né? Que nos permite processar. Aí nós temos um processador fantástico, que é o nosso cérebro, que não é a nossa consciência, na verdade, né? E isso, para quem pratica meditação, por exemplo, fica mais fácil, porque a prática da meditação nos leva ao silêncio e a nos interiorizarmos, a praticarmos de fato, assim como quem estuda um instrumento, não é? Então é uma técnica, é uma tecnologia, é uma técnica, né? Então aprender a tocar violino, por exemplo, tem que parar, tem que estudar muito e tem que estar todo o tempo estudando para tocar afinado, coisa e tal. É uma dedicação muito profunda. Para a meditação também tem que ter essa dedicação, até atingir as metas, né, da meditação, que é nos conhecermos esse equipamento, né, e saber que o cérebro é uma parte muito importante desse equipamento aqui, mas não é tudo também, né? E que nem o pensamento é tudo. Às vezes as pessoas têm muito medo de parar de pensar, porque parece que quando para de pensar vai morrer. Tem que o pensamento é a atividade mais importante da vida, mas não é. Então, num aprendizado de meditação, por exemplo, a gente aprende que o pensamento é um resultado dessa maquininha do cérebro, desses bilhões de células, de neurônios que nós temos, que é ali que se dá aquele processamento todo, né? E que acima disso a gente pode observar os pensamentos da gente. Num exercício de meditação constante, diário, assim como vai aprender violino, então se dedicar para a meditação, para poder observar os pensamentos e os sentimentos da gente, porque a gente não é uma coisa que a gente tem costume, né? A gente não é ensinado a isso, a observar os pensamentos, observar os sentimentos. Então, esse ponto de vista de observação traz para a gente uma tranquilidade maior em relação a essa questão desse equipamento que nós temos, que é um equipamento que tem data de vencimento. Que ele não veio marcado a data, mas cada um tem uma data
ali de vencimento para isso. Pode ser uma velhice avançada, pode ser que na juventude, eu tenho pessoas na minha família que se foram com 18 anos, por exemplo. Tem gente que nasce e morre, tem gente que não chega nem a nascer. Não é? Então, essa prática e esse assunto em casa, sim, traz um tipo de entendimento. Eu não digo que é o entendimento mais correto e nem digo que é o entendimento que serve para todo mundo, mas para mim serviu, né? Então, traz uma tranquilidade para lidar com o assunto. Agora, bom, é outro tipo de vida, então vamos lá. Não quer dizer que não vai se sofrer, que é sofrido de qualquer forma, mas passa-se por isso sem desespero. Porque a falta do entendimento desse momento, eu acho que é o que provoca o desespero, né? Porque a pessoa não sabe o que aconteceu, não, o que aconteceu, sabe? As coisas mudaram, e agora? Não é? As coisas estão sempre mudando, né? As pessoas estão sempre mudando. Tranquilo. E tu fala sobre isso, a gente vê na forma de tu falar, esses são hábitos da meditação, por exemplo, que tu sempre carregou na tua vida, que também é familiar, ou algo que tu, no transcorrer dela, tu acabou adicionando, digamos assim? Muitos anos, né? Eu tenho 64, eu faço meditação desde os 18. Então, lido com alimentação também desde essa época. Vegetariano desde 18 também. Desde essa época. Uhum. E voltando a falar dos projetos agora, só que de uma forma mais pessoal, tu citou o Tantango, que tu acabou permanecendo com ele ali naqueles 2 anos, né, de hiato da história da Esbórnia, digamos assim. O que mais tu tem feito pessoalmente, para além da Esbórnia, ou enfim, se o Tantango segue de pé? O que nós fizemos no ano 2018, que foi fantástico, foi um marco na nossa carreira também. Foi um concerto incrível com a OSPA, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, chamado A OSPA Vai à Esbórnia, que foi no Araújo Viana. Foi maravilhoso. Então, uma orquestra sinfônica com o coro sinfônico. Está no YouTube da OSPA. Então, 100 músicos, mais 80 do coro, mais passou assim, cerca de 200 músicos passaram no palco. Artistas, né? Foi o Vitor Ramil com o Barão de Satolepe, o Ney Lisboa tocou a música que compôs junto comigo, que é o Berlim Bonfim, para o Tangos e Tragédias. O professor Canflutes, claro, né? O Cláudio Levitan participou. A escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, que tinha composto o samba enredo do Tangos e Tragédias, e compôs o samba enredo da OSPA também. Então nós fizemos um arranjo cruzando os dois samba enredos e veio a escola de samba com a orquestra sinfônica. Então foi um evento incrível, incrível mesmo. Tá lá gravado. Esse é uma coisa também que eu acho que tem todo potencial para se transformar em programa de televisão. E aí eu gosto muito de escrever arranjos para orquestra, né? E eu tenho feito um concerto com o Borghettino, o Borghettino e a Orquestra da Ubra. Fizemos algumas vezes já, e agora, dia 18 de julho, vai estar lá na Praça Augusto Langes, que é uma praça em Porto Alegre, que fizeram um palco lá e é um lugar de performance. Se transformou, né? A gente fez lá, inauguramos esse palco com a ópera A Flauta Mágica, do Mozart, que eu fiz a tradução das áreas e dos textos, e fiz a narração também, e tinha lá os cantores líricos fazendo toda a encenação da ópera, né? E um maestro alemão que veio, o Adam Smith, muito bacana, uma diretora de cena que era da África do Sul, que dirigiu pela internet. Dirigiu os atores, tudo, nos dirigiu, né, pela internet. Eu fiz assistência de direção para ela. E esse projeto estreou nessa praça, Augusto Langes, lá na Bela Vista, em Porto Alegre. Uma praça muito bacana, o pessoal vai, bota toalhinha,
leva vinho, faz piquenique para assistir uma ópera, entende? Uma coisa muito bacana. E nós vamos fazer esse concerto agora lá, dia 18. Então, eu, Borghettini, com aquele repertório do Hiperpampa, né? E a orquestra da Ubra. Espetáculo. Tu já gravou também com... Vocês já tiveram na época do Tangos ainda Paralamas de Sucesso, teve a parceria também com a Fernanda, né? Vocalista do Pato Fu. Com o Pato Fu. Pato Fu. Quais mais os artistas que tu gravou, ou que tu gostaria, na verdade, hoje, assim, tem pessoas que tu admira e que tu ainda não teve a possibilidade? Tu já falou da Rita Lee, que acabou tendo também essa parceria em algum período. Tem alguém que tu gostaria ainda que tu pensasse, não, essa parceria ainda me falta, digamos assim? Olha, são coisas tão, assim, naturais, né, que acontecem. A Rita Lee, eu escrevi para dizer para ela, né, que eu tinha começado a ser músico. Eu não sabia, cara. Eu achei isso, era no começo da internet, né? Achei o site dela lá. De tem site, daí tinha um lugar para mandar mensagem. Eu mandei a mensagem dizendo que eu tinha visto o show dela, que eu tinha fugido de casa para ver o show dela. Eu morava em Soledade, no interior. Daí vim ver aquilo, levei um choque com aquele show, né? O show da Rita Lee, logo saindo dos Mutantes, era uma coisa incrível. Não, jamais pensei que ela ia responder, né? Só mandei para ela saber, né? Aí mandei que eu era do Tangos e Tragédias, coisa e tal, tenho um trabalho, paraná. Mas bem de fã, assim, né? E ela respondeu, dizendo que, eu conheço vocês, eu vi na televisão, coisa e tal, a gente já tinha feito Jô Soares algumas vezes. Inclusive, vou tocar em Porto Alegre, vou convidar vocês, ela falou. Aí convidou, nós fomos e tocamos 2 dias no show dela no SESI, foi maravilhoso, imagina, né? Para mim, o que significava isso, né? Aí, outro cara que eu era assim totalmente fascinado, nós estávamos em Erechim, fazendo show, 4 graus, inverno. Aí a nossa produtora veio e disse, olha, o Hermeto Pascoal tá aí. De como Hermeto Pascoal em Erechim, 4 graus? Como assim? Eu pensei assim, devia ser um velhinho daqueles, né? Albino, de barba, parecido com o Hermeto. Aí eu olhei atrás, assim, da cortina lá, o Hermeto na plateia. Porque a mulher dele era gaúcha e aí eles estavam lá na família, em Erechim. Aí, o Hermeto na segunda fila ali, né, e nós fazendo show, e pô, né, eu todo nervoso, né. Aí, no fim, o Nico falou assim, Hermeto, vamos fazer um som. E ele não piscou um segundo. Ele, vamos, pum, levantou, foi pro piano, fizemos um som, entendeu? Então, o Hermeto e a Rita Lee, para mim, 2 artistas assim de alto padrão de criatividade que aparecem nas nossas influências, né? Que são 2 assim artistas com um talento de alta resolução, né? E com um traço de anarquia muito grande, que é o que nós temos, né? Um traço de a Esbórnia se virou no anarquismo hiperbólico, né? O sistema político da Esbórnia. Então, assim, esses 2 foram o destino, assim, que botou ali, né, junto com eles. Agora, quem mais? Poxa, quem mais vier, né? Eu tenho tanta gente que admiro. Nossa Senhora, o Borghettini. Vamos ver, o Borghettini era um cara, assim, eu acho incrível o que o Borghettini faz, né? Que pegou a música gauchesca, né, brasileira, feita aqui, e levou para um nível de sofisticação, assim, alto nível, né? Tanto isso, estamos fazendo show com orquestra lá, com esse repertório, assim, gauchesco, né? Hiperpampa, que eu chamo. E nós somos do Olhos Papo, e nós temos um quadro que se chama Olha Isso. A gente já fez uma reflexão, tu já falou sobre essa questão dessa passagem da morte, no período que tu não estiver. Não falei exatamente do período que tu não estiver aqui, mas é essa reflexão que a gente provoca aqui no convidado sempre, no Olha Isso, que é o que tu pretende
Eu sei que às vezes o pretende pode levar a uma pretensão e não necessariamente levar como uma forma negativa dessa palavra, mas o que tu espera, digamos assim, quando tu não estiver mais nesse plano, né? Quando esse equipamento, que nem tu falou, estiver adormecido, o que tu pretende deixar? Uma espécie de um legado, alguma coisa que as pessoas ou que estejam no teu funeral, ou que depois se recordem e pensem, olha, o Ike Gomes foi isso. Eu não sei, isso é uma coisa tão que deve ser tão natural, né, para os outros, que eu acho que não deve partir de mim isso. Deve partir das pessoas que observam o que a gente faz. Eu estou fazendo. Se vai ter repercussão depois que eu sair daqui, não tenho a menor ideia. O que eu sei, assim, por exemplo, tem um menino do coro da Sborne, que tinha 17, 18 anos, começou a compor o hino das universidades de ciências fictícias. E compôs o hino das universidades de ciências fictícias. Então, nesse momento que esse cara compôs um hino que pode estar no nosso show agora, eu digo, bom, eu não preciso mais fazer, a coisa anda por si, entende? Então, o universo que a gente começou a criar, ele se agregou, né, enquanto a gente estava fazendo, e aquele conteúdo, ele vive por si. Outras pessoas vêm e se conectam ali e fazem o seu personagem. Tem, por exemplo, o professor Mentales, que é o Thales Melati. Eu que boto o nome neles, mas o Thales é o Mentales, claro. Veio das montanhas da Cascadúnia, da Sborne, e toca o seu instrumento com uma gaita de foles maravilhosa. Tem várias gaitas de foles tradicionais, assim. E se agregou no trabalho de uma forma tão absoluta, tão tranquila, que tu olha para ele e sabe que ele é um esborniano. A Simone Haslan, com o personagem dela, ninguém tem a menor dúvida que ela veio da Libertoc Universität de Musik, da Sborne. Entende? Esse menino que fez essa... Não tem a menor dúvida que aquele é o hino das universidades de ciências fictícias. Então, esse universo, ele parece que tem vida própria. Entende? Que não depende tanto mais da gente para estar existindo na cabeça das pessoas. Entende? Porque a gente, por exemplo, foi 10 vezes no show. Esse universo está dentro de ti. Entende? As pessoas que participam é porque o show ele só se realiza com o público. Que a gente faz para o público, né? Então ele se realiza com o público e o público leva ele para casa. As pessoas brincam de Sborne em casa. Com os filhos. As crianças pequenas vão brincar. Vamos dançar o Copérnico, coisa e tal. Né? Então esse universo ele existe por si. Se eu não estiver mais aqui, alguém pode sim dar andamento para esse universo. Perfeito. Então, Ike, te agradeço mais uma vez ter tirado um tempinho da tua agenda aí para trocar uma ideia com a gente. Então, somente agradecer. Pelo interesse, pelas 10 vezes que estivesse no espetáculo. Agora, somados com a da Sborne Contra-Ataque, então já soma 12, porque 12 foram duas. Vezes. E contando com as próximas edições. Obrigado mesmo, Ike. Obrigado mesmo por ter vindo até aqui. Saiu lá do bairro Ipanema, né, de Porto Alegre, veio aqui para trocar uma ideia com a gente. Te agradeço, Ike. Agradeço a todos que estiveram conosco até aqui também. Vocês sabem que nossos episódios saem todas as segundas-feiras a partir das 20 horas, mas obviamente a pessoa assiste e ouve a hora que ela quiser. Então essa é a liberdade, né, que a internet dedica. E a você que esteve aqui, eu peço novamente que se inscreva no nosso canal. Isso é um baita recado, digamos assim, para o algoritmo, para que ele compreenda a relevância do nosso conteúdo e, ao mesmo tempo, o quanto a gente se dedica para fazer isso acontecer. A gente se dedica para fazer isso acontecer, graças também aos apoios que nós temos, a querida ATP Global, com todos esses equipamentos que estão aqui, o Galeto do Marquês, com essa pizza que agora o Ike vai poder levar para casa para saborear depois com a sua família. Agradecer também a La Máfia, a unidade aqui de São Leopoldo, que tem aquela parceria bonita das terças e nas quartas, o desconto de 15%
para quem quer fazer qualquer um dos serviços. Então, assim, é uma grande felicidade, de fato, a gente contar com esses parceiros, contar com essa possibilidade de a gente seguir tocando adiante. Essa é a edição de número 88, correto? 88, então a gente já tem também uma caminhadinha por aqui, mas com o intuito, obviamente, de seguir indo adiante e trazendo pessoas diferenciadíssimas, como o caso do nosso querido ídolo também, pessoalmente, meu, Wick Gomes. Obrigado mesmo, Wick. Obrigado. Até mais vocês que estiveram até conosco, até semana que vem ou até daqui a pouquinho, se quiser dar uma maratonada no nosso conteúdo, tem muita gente legal aqui atrás. Valeu, até mais, tchau, tchau.